Sancti, Sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é com muita alegria, no dia 10 de julho, que nós celebramos a memória de Santo Agostinho Zhaohong, presbítero, e os seus companheiros mártires. Eles são mártires da China, e na China a Igreja esteve presente desde o século V, anunciando a boa nova do Evangelho. Mas foi no século XVI, com a chegada dos missionários jesuítas e de Mateus Ricci, que começa uma efetiva presença nas terras chinesas. Nessa época, o imperador era favorável à evangelização e à presença dos missionários. Então, muitos chineses tornaram-se cristãos nesta época, acolhendo Jesus em suas vidas. Porém, vários problemas impediram o vigor do crescimento da Igreja na China. Um dos problemas foi a perseguição que os cristãos começaram a experimentar já no século XVI. No início, era uma perseguição velada e depois tornou-se uma aberta perseguição. O imperador já não gostava mais dos rituais católicos chineses e, inspirado na perseguição aberta que tinha contra os cristãos no Japão, ele então começa a perseguição contra os cristãos na China. Então, desde o século XVII até a metade do século XIX, muitos cristãos foram perseguidos e martirizados em terras chinesas. Inclusive o padre João Gabriel do Freze também foi perseguido e morto nestas terras, e depois ele foi canonizado. Agostinho Zhaohong era soldado chinês e ele foi encarregado de escoltar o padre do Freze até o lugar do seu martírio. E ele ficou impressionado com a serenidade, a força e a determinação que, mesmo no meio de torturas, o padre do Freze permaneceu fiel e firme na sua fé. Aquilo tocou profundamente o coração de Santo Agostinho Zhaohong, e ele também então pediu para se tornar cristão, e tornando-se cristão, ele também foi perseguido e mais tarde, depois de muitos tormentos, foi também martirizado. Depois de ser batizado, ele começa os seus estudos e é ordenado sacerdote. Como sacerdote, ele exerce o seu ministério, dando força e coragem para que os cristãos permanecessem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição tão grande que existia na China. Em 1900, a China começa a ser um país comunista e a perseguição contra os cristãos continua, e muitos foram martirizados até 1930, que se tem notícia do último massacre que houve contra um grande número de cristãos. No ano 2000, o Papa São João Paulo II, no contexto do grande jubileu do ano 2000, resolve canonizar Santo Agostinho Zhaohong e todos estes mártires que ao longo deste período entregaram a sua vida para testemunhar Jesus em terras chinesas. Então são estes que são os companheiros de Santo Agostinho Zhaohong, todos os mártires martirizados do século XVII até a metade do século XIX. Vamos pedir hoje a intercessão de Santo Agostinho Zhaohong e os seus companheiros, para que também nós tenhamos coragem, que mesmo diante de tantas perseguições veladas que hoje os cristãos padecem, nós possamos testemunhar a nossa fé com coragem, determinação e não termos medo, mas acreditarmos que Deus está conosco e Ele é o vitorioso do mundo. Como Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Vamos rezar então pedindo ao Senhor esta graça, a graça de acreditar que somos mais do que vencedores no nome daquele que nos chamou e que nos escolheu. Senhor Jesus, muito obrigado pelo testemunho destes santos mártires que deram a sua vida em terras chinesas. Pedimos, Senhor, que pela intercessão de Santo Agostinho Zhaohong e os seus companheiros, possamos nós também, Senhor, dar-nos testemunho da nossa fé, aonde estamos, a não nos importarmos com a perseguição,
a não nos importarmos, Senhor, e não temermos diante daqueles, Senhor, que podem tirar a nossa vida do corpo, mas não podem tocar em nossas almas. Pedimos, Senhor Jesus, que a dignidade de ser cristão possa estar sempre presente em nossas vidas e que, dando testemunho, Senhor, possamos glorificar o Teu santo nome, como glorificaram Santo Agostinho Zalrung e os seus companheiros. E por isso, Senhor, pedimos força para sermos verdadeiros cristãos e não nos envergonharmos de nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho Zalrung, presbítero, e os seus companheiros mártires, rogai por nós.